Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre escravidão. A escravidão no Brasil foi um processo histórico longo e doloroso que marcou profundamente a formação da nossa sociedade. Durante mais de 300 anos, milhões de africanos foram arrancados da sua terra e trazidos à força para o continente americano. Esse sistema não foi apenas uma forma de trabalho, foi uma prática desumana que negou a liberdade, a dignidade e os direitos de milhares de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a história da escravidão é também a história de resistência, da luta e da sobrevivência cultural dos povos africanos. O tráfico negreiro e a chegada dos africanos ao Brasil. O tráfico negreiro é uma das maiores migrações forçadas da história da humanidade. Navios negreiros cruzavam o Oceano Atlântico em viagens chamadas de Travessia do Atlântico. Essas viagens duravam semanas ou até meses, em condições desumanas de calor sufocante e pouca comida, doença, violência constante. Milhares morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Os africanos escravizados vinham principalmente de 3 regiões: a África Ocidental e a Central, que incluía o reino como Congo, Angola, Benin e Nigéria, e a África Ocidental principalmente de Moçambique. Mas também tinham outras áreas principais que eram em menor escala que vinham os escravizados para o Brasil. Esses povos eram diversos em suas culturas, línguas, religiões e modos de vida. Quando chegavam ao Brasil, eles eram vendidos em leilões públicos como mercadoria. Essa desumanização fazia parte do sistema escravista. Mas como era o trabalho escravo no Brasil? No Brasil, o trabalho dos africanos escravizados foi fundamental para a economia brasileira. Eles eram obrigados a trabalhar em diferentes setores, como na agricultura, nas plantações de açúcar, principalmente no período colonial, e nas plantações de café no século XIX, na mineração, nas minas de ouro e diariamente em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, no século XVIII. Como eram as atividades urbanas? Eles eram utilizados no transporte de mercadorias, serviços domésticos, construções e até mesmo no artesanato. A economia do Brasil dependia quase totalmente da escravidão. O trabalho forçado gerava riquezas para os senhores de engenho, fazendeiros e para a coroa portuguesa, mas custava a vida e a liberdade de milhões de pessoas. Resistência e luta dos escravizados. Apesar da opressão, os africanos escravizados nunca aceitaram passivamente a sua condição. A resistência foi constante e se manifestou de diferentes formas. E uma dessas formas eram os quilombos, que eram comunidades formadas por escravizados fugitivos, sendo o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, o mais famoso, liderado por Zumbi dos Palmares. Religião de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, que preservaram as tradições, os valores e as identidades culturais. Revoltas e levantes, como a Revolta do Malês, em Salvador, em 1835, organizada por africanos e muçulmanos. Resistência cotidiana. A sabotagem nas plantações, fingir doença, fugir, praticar suicídio e ensinar a cultura às novas gerações eram sempre uma forma de resistência dos negros no Brasil. Essa forma de resistência mostrava que a escravidão não conseguiu apagar a identidade, a dignidade e a esperança desse povo. O fim da escravidão e as leis abolicionistas. O processo de abolição da escravidão no Brasil foi lento e gradual. Uma das leis que foram criadas para limitar esse sistema são a Lei Eusébio de Queiroz, que foi criada em 1850, que proibiu o tráfico de africanos para o Brasil. Lei do Ventre Livre, em 1871, declarava livre os filhos de mulheres escravizadas. Mas, na prática, as crianças continuavam presas ao sistema até certa idade. Lei do Sexagenário, que foi criada em 1885, que libertava os escravizados com mais de 60 anos. Mas a expectativa de vida era muito baixa, o que tornava essa lei quase inútil, porque a maioria deles nem chegava aos 60 anos. E, por último, a Lei Áurea, em 1888, assinada pela Princesa Isabel, que aboliu oficialmente a escravidão do Brasil. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E quais foram as consequências do fim dessa escravidão? A escravidão acabou legalmente, mas as suas consequências permanecem até hoje. A abolição não foi acompanhada de políticas públicas que integrasse os ex-escravizados da sociedade. Eles ficaram sem terra, sem emprego, sem qualquer apoio do Estado brasileiro. E enquanto isso, muitos fazendeiros foram indenizados pela perda de mão de obra, mas os libertos não receberam nada. Esse abandono gerou a marginalização social, a exclusão econômica e a manutenção de preconceitos. E daí é que surge o racismo estrutural, que continua a afetar a população negra do Brasil, criando uma desigualdade no acesso à educação, ao trabalho e à moradia.
A escravidão no Brasil deixou marcas profundas em nossa história e ainda influencia o presente, mas é fundamental lembrar que essa história não é apenas de dor, é também a história da luta, da resistência e da sobrevivência dos povos que ajudaram a construir a identidade brasileira. Reconhecer essa herança é essencial para combater o racismo e construir uma sociedade mais justa e igualitária. A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos e foi sustentada pela exploração violenta de milhares de africanos e seus descendentes. Mas é importante destacar que os escravizados nunca aceitaram passivamente essa condição. A história da escravidão também é a história da luta, da resistência e das revoltas pela liberdade. Formas de resistência à escravidão. A resistência dos africanos escravizados se manifestaram de diferentes maneiras. A resistência individual, desde a fuga solitária até o suicídio, como forma extrema de recusa à escravidão. A resistência coletiva, a organização das fugas em grupos, formação de quilombos e revoltas e rebeliões. Sabotagens, que eram quebrar ferramentas, atrasar o trabalho, envenenar animais ou prejudicar as plantações. Resistência cultural religiosa, que eram as manifestações das línguas, das danças, da música, das religiões africanas, da comida, mesmo diante da repressão. O candomblé, por exemplo, tornou-se uma forma de preservar a identidade e fortalecer a esperança. Quilombos, refúgios e liberdade. Os quilombos foram comunidades formadas por escravizados fugitivos e o mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, que resistiu por quase 100 anos, reunindo milhares de pessoas. Sob a liderança de figuras como Zumbi dos Palmares, Dandara, os quilombos se transformaram em símbolos de resistência negra no Brasil. Principais revoltas escravas no Brasil. Ao longo da história, de várias revoltas marcaram a luta contra a escravidão. Revolta do Malês. Em 1835, liderada por africanos muçulmanos em Salvador, foi uma das mais importantes e bem organizadas. Revolta de Carrancas, 1833, ocorrida em Minas Gerais, que envolveu dezenas de escravizados que se levantaram contra seus senhores. Revolta de Manuel Congo, em 1838, no Rio de Janeiro, liderada por Manuel Congo, que buscava a liberdade de centenas de escravizados. Essas rebeliões mostraram a coragem dos homens e das mulheres que, diante da violência brutal, usaram a luta contra o sistema escravagista. A luta pela abolição. A resistência dos escravizados se uniu no século XIX a movimentos políticos e sociais que exigiam o fim da escravidão. Esse processo foi marcado por leis chamadas de abolicionistas. A Lei Eusébio de Queiroz, por exemplo, ela proibiu o tráfico de africanos para o Brasil. A Lei do Ventre Livre, em 1871, declarava livres os filhos de mulheres escravizadas, mas muitas crianças continuavam presas ao sistema porque as mães não poderiam abandonar seus filhos. Lei do Sexagenário, que dava liberdade aos escravizados com mais de 60 anos, mas poucos chegavam a essa idade devido às condições de vida e de trabalho forçado. E a Lei Áurea, em 1888, finalmente aboliu oficialmente a escravidão do Brasil, tornando o último país da América a acabar com esse sistema. Concluindo, a abolição foi uma forma de conquista, mas também deixou marcas. Ela não veio acompanhada de políticas públicas para integrar os ex-escravos à sociedade. Sem terras, sem apoio e sem direitos, muitos foram jogados à pobreza e à exclusão social. Por isso, entender a luta e a resistência dos africanos e seus descendentes é essencial para compreender o Brasil de hoje. A escravidão deixou cicatrizes profundas, mas também nos deixou um legado de coragem, cultura e identidade. A memória dos quilombos, das revoltas e da resistência negra é um patrimônio que precisa ser lembrado e valorizado. Até a próxima aula, gente!